Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Nestes momentos, meu parceiro se afasta, como é normal, para que eu possa trazer a vocês coisas que ele nunca ouviu antes, em termos de conceitos que vocês merecem saber. Esta é uma extensão da canalização que nós demos esta manhã. Nós ainda estamos em Perth, Austrália, para aqueles que estão ouvindo em um outro tempo. E nós continuamos a discussão da dimensionalidade. E agora nós nos tornamos um pouco mais específicos. E agora nós liberamos informações que alguns de vocês agora compreenderão e reconhecerão e se darão conta. Vocês vivem em um mundo multidimensional, como um ser humano de uma única dimensão. Nós estabelecemos esta manhã, fazendo uma revisão, que toda a estrutura atômica tem múltiplas dimensões, muitas. E, no entanto, a percepção da dimensionalidade é humana e é apenas em 4. Nós também discutimos que há humanos neste planeta, e tem havido durante a história, que tinham percepções multidimensionais. E nisto nós dissemos que aquilo que controlava isso, aquele que governava a percepção dimensional, é a consciência. Quanto mais elevada a consciência de um ser humano, mais dimensionalmente consciente eles são. Isso explica tanto do porquê a humanidade tem tido uma natureza, um quociente de natureza humana muito baixa por tanto tempo. E por que a humanidade não se lembra da sabedoria do passado e continua a criar guerras? Porque vocês estão presos em 4 dimensões, isto é, a dimensionalidade de apenas 4 entre tantas que estão ao seu redor. E isso me leva a dizer a vocês que há coisas que vocês deveriam saber, coisas que vocês poderiam até mesmo reconhecer. Vamos começar com Gaia. Será possível que a Terra ela mesma seja mais dimensionalmente consciente do que vocês são? E a resposta é claro. Há energias multidimensionais todo ao seu redor. Uma delas, minha favorita, é o magnetismo. Ela é multidimensional. A ciência vê isso, pode medi-lo, sabe o que é, até mesmo por que ele ocorre, mas vocês ainda não a compreendem. Se vocês compreendessem, vocês teriam eletricidade para sempre. A gravidade é multidimensional. A gravidade ela mesma, nós já dissemos, é uma expressão. Eu chamarei de uma solução de massa e densidade. Agora, vocês reivindicaram, vocês viram isso, vocês a mediram e há regras ao redor dela. Quantos de vocês decidiram que vocês podem mudar a massa e a densidade? E a resposta é quase ninguém. Jamais decidiu isto. Vocês medem e dizem que é estático, sem compreenderem que isto é variável. Vocês estão apenas medindo o que é padrão. Vocês podem literalmente desenhar massa. Vocês descobrirão isto. Uma consciência mais elevada terá, então, revelações de uma forma multidimensional, de invenções que estão ainda por vir. A luz, ela mesma, é multidimensional. Pergunte um físico se a luz pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso dirá muito a vocês, porque e ela pode, uma multidimensionalidade sua, a luz. Então aqui está a Terra, gerando vários tipos de coisas dimensionais que estão fora da sua visão. Ou será que estão mesmo? Há lugares neste planeta sobre o qual nós falamos, onde a dimensionalidade é um pouco estranha. Faz com que as coisas sejam estranhas ao redor de vocês. Humanos perceberão isto. A tecnologia poderia até mesmo perceber isto.
onde a rede magnética desse planeta e a rede de Gaia, a rede de consciência, se sobrepõem de formas estranhas. E quando isso acontece, isto cria um padrão multidimensional, se quiser chamar assim, que é diferente de outras áreas do planeta. Nós dissemos onde eles estão. Elas são famosas. Uma delas é o Triângulo das Bermudas e um outro é a Irlanda. Deixe-me dizer novamente, vocês não acham estranho que por centenas e centenas de anos a Irlanda tem sido conhecida por fadas e o povo pequenino, duendes? E vocês dirão, bem, essa é uma tradição interessante, não é? Deixe-me dizer, querido ser humano, que até mesmo o governo reconhece as fadas e os duendes, porque eles são vistos ocasionalmente, porque eles estão lá. Muitos os viram, muitos falaram com eles. Para isso ser apenas mito ou tradição. A Irlanda tem algo especial. Há uma sobreposição das redes, o que cria um efeito multidimensional. Nós até mesmo dissemos que haveria a descoberta de que as sementes crescerão melhor lá, o alimento crescerá melhor lá, até mesmo aqueles experimentando com isso neste exato momento. E aqui estão vocês em 4 dimensões. A Terra cria dimensionalidade que é muito maior do que a de vocês. Pergunte um amante da natureza. O que Gaia tem a dizer para eles? Pergunte a um indígena que está conectado com a Terra e tem estado por milhares de anos. Como a Terra se comunica com vocês. E eles darão a vocês uma resposta que está além de qualquer coisa que você compreenderia ou esperaria em 4 dimensões. Sim, Gaia ela mesma é multidimensional. E, no entanto, a consciência sempre manteve vocês em 4. O que está além de 4? Você poderia dizer, bem, é claro que é a 5. Na verdade, não é. Porque quando vocês se tornam multidimensionais, vocês se tornam não lineares. Contar, portanto, o ato de contar é uma função linear. Portanto, quando você se coloca fora de 4 dimensões, mesmo que levemente, isso significa que você já não pode mais numerar a próxima dimensão. Alguns de vocês compreenderam isto, outros não. Mas aqui está o que eu quero dizer a vocês. Há algumas coisas que quase cada mãe aqui saberá, ou já viu. Eu estou chegando lá, mas primeiro, meu parceiro, que se senta na cadeira, está em seu caminho amanhã para Tasmânia. Vocês a chamam de Tazi aqui. E há um motivo. Eu não quero entregar nada que poderia ser sensível ou um segredo, mas ele já diz isso a outros. Então contarei a vocês também. Nós o deixamos ver algo lá, na montanha Cradle. Ele estava em uma densa floresta tropical onde o verde surge como acontece na Irlanda. E naqueles lugares mágicos onde Gaia é rainha, onde Gaia permite estar livre. É permitido estar livre, onde Gaia é a rainha. Naqueles lugares há sempre coisas para serem vistas. Muitos as viram. Meu parceiro nunca vê. Nós mantivemos estas coisas afastadas dele. E o motivo é de natureza prática, para que ele não fosse pego em coisas que ele não pode explicar. Ou fosse para lugares que não fazem sentido apenas porque ele foi atraído lá por algo incomum. Essa é a mente do engenheiro. Mas ele viu algo na Tasmânia. Ele estava só. Estava sendo pedido a ele para deixar a floresta, mas ele queria ficar um pouco. Porque, a partir do canto de seus olhos, ele continuava vendo um movimento e as luzes. E toda vez que ele olhava para onde estavam as luzes, era quase como se elas rissem e saíssem de lado. Mas ele sabia que elas estavam vivas. E ele sabia o que ele estava vendo, o que alguns chamam os devas multidimensionais da floresta. Porque, meus queridos, Gaia tem senciência. Gaia tem inteligência. Gaia é sua parceira.
E de vez em quando, Gaia se mostra e diz, estamos aqui. É por isso que ele está retornando para lá. Aquilo conversou com ele. E não tem havido muitos lugares nesse planeta que tenha conversado com ele daquela forma. Percebam, Gaia ela mesma é uma força multidimensional. Eu quero falar sobre algo sobre o qual nós nunca falamos antes. Quando a multidimensionalidade afunda na quarta dimensão, quando os humanos nascem. Pergunta: é necessário inteligência e intelecto para poder perceber a multidimensionalidade além das quatro? E a resposta: seria melhor se você não tivesse essas duas coisas, porque você veria mais rapidamente. Um intelectual manterá um teto nas coisas, porque ele não pode explicá-las, ou porque ele intelectualizar a si mesmo para fora de ver alguma coisa que pode literalmente ser visto por outros, porque eles precisam ter aquilo que é uma explicação. Um intelectual acredita que ele pode pensar o tão elevado quanto ele quiser, sem compreender que há um teto muito forte naquilo no que ele pode pensar. Um intelectual frequentemente será a última pessoa a se tornar multidimensional, porque ele quer explicar todas as coisas nas tendenciosidades da quarta dimensão. Quando um bebê nasce neste planeta, meus queridos, ouçam isto, nova informação. Pelos primeiros 6 meses, aquele bebê pode ver múltiplas dimensões. Nos primeiros 6 meses. 6 meses é o tempo que é necessário, em média, para um bebê assumir a consciência dos pais. Isso faz a diferença entre uma criança que aparentemente você diria nasceu feliz ou uma criança talvez que nasceu frustrada. E em todas as suas vidas, uns 1, 2 e 3, eles ficam desapontados ou estão argumentando ou tristes e outras estão felizes. Meus queridos, tudo acontece nos primeiros 6 meses. Eles assumem aquilo que está acontecendo ao redor delas. As células delas captam tudo. O ambiente, e então começa a ser compreendido. A consciência daqueles ao redor deles, dos pais ou não, é então assumido pela criança. Aproximadamente quando tem 6 meses. Mas naquele período de 0 a 6, meus queridos, elas estão totalmente abertas. Mãe, quantas vezes você viu seu bebê? Você se lembra daqueles tempos? Quando o bebê, antes de 6 meses de idade, quantas vezes você observou aquele bebê focando-se em algo que estava no canto? E você virava e não havia nada lá. Você comprou um brinquedo interessante, talvez, que se acende e faz barulhos. E a criança não estava interessada, porque ela estava olhando para o teto ou onde algo mais estava acontecendo. E você olha para o teto e você não vê nada. A criança está consciente de coisas multidimensionais, meus queridos, porque a consciência não se estabeleceu ainda nas 4 dimensões. Isso é algo clássico. Novas mães que poderão chegar, que estão ouvindo isso, observem essas coisas. Porque a criança nasce totalmente aberta. E a multidimensionalidade pode ser vista. É quase como se elas pudessem olhar para as cores que ficam acontecendo no canto, ou talvez seres angelicais que estão dizendo, você está bem, lembre-se disso, bem-vindo ao planeta. E eles amarão isso, e elas rirão para nada. Olhando para algo que você sabe, que eles pensam que está lá, rindo e sorrindo, e você olha, e não há nada lá. Eles podem vê-lo. Agora, mãe, você quase sabia disso, não é? Há mais. Se você der uma olhada no reino animal, eu tenho algumas notícias para vocês. Você sabia que certos animais podem ver seu Merkabah multidimensional? Agora, há humanos caminhando por aí que se aproximam de um animal e o animal permitirá ele caminhar
como se fosse um velho amigo. Há outros que entrarão no mesmo caminho e o animal irá se afastar, ou se assustará, ou dirá, não quero você aqui. Você sabia disso? Por que seria assim, meus queridos? Porque vocês podem se aproximar até mesmo de um animal de estimação, um que é treinado para ser um amigo adorável de um ser humano. E um humano será aceito e outro será rejeitado. O que está acontecendo? Há certos animais, meus queridos, neste planeta, grandes e pequenos, que estão conscientes das coisas, da coisa multidimensional que vocês chamam o Merkabah do ser humano. Aquela padronização que você carrega com você, aquele veículo no qual você guia, que é multidimensional. 8 metros de distância ele tem. Ele pode ser sentido até mesmo por outros humanos. Alguma vez você entrou em um cinema, talvez sozinho, e se sentou próximo a alguém que você desconhece, e então, pouco depois, você se afasta dali. E você não pode realmente dizer porquê, mas você sentiu algo, um desequilíbrio, doença talvez, e você então se afastou. Este é um exemplo. Possa ele ver isso claramente ou sentir? Esta é uma questão multidimensional que não pode ser respondida neste momento. Mas eles estão conscientes da padronização dos seres humanos com compaixão. Alguns de vocês sabem a respeito de aqueles que conversam com animais. Esses são aqueles que podem, então, colaborar com a consciência dos animais. Colaborar. Isso significa que não apenas eles podem ler aquilo que o animal está passando em termos emocionais, mas eles podem também responder ao animal, dando a ele a solução. E vocês sabem que eles existem neste planeta. Meus queridos, eu direi a vocês que os animais virão diretamente para eles, porque eles sabem que eles são diferentes, eles sabem que eles são especiais. Uma pessoa compassiva terá uma saudação diferente de muitos animais daquele que não é. Então o que eu estou dizendo a vocês? Estou dizendo que os animais podem ver mais dimensões do que você pode. Como isso te faz sentir? Talvez você diria, bem, talvez já seja tempo de nós ver algumas dimensões a mais. De fato. De fato. Há até mais que poderíamos dizer a você a respeito de como a dimensionalidade existe nesse planeta e é vista por alguns e não vista por outros. Nós já dissemos a respeito dos bebês e agora os animais. Vocês vivem em múltiplas dimensões e nem sabem disto. Vocês não podem ver o que muitos podem. E até mesmo os animais podem ver, e você não pode. E isto mudará, meus queridos. Mudará porque vocês começarão a compreender que a consciência que vocês têm, então começará a guiar sua vida. E ao guiar sua vida, você perceberá que conforme você capta uma forma multidimensional, você poderá nem mesmo estar consciente dela. Você poderá literalmente estar experimentando algumas coisas multidimensionais e sem estar consciente do que aquilo realmente é, mas você se sentirá melhor. Talvez você perceberá que não está envelhecendo tanto mais. Talvez você se sinta mais saudável. Você estará começando a cruzar uma barreira multidimensional. Um intelectual terá problemas com isso. Mas alguém que é compassivo e não faz aquelas perguntas não terá nenhum problema. Quando vocês pensam sobre Deus, a fonte criativa, tudo o que é, vocês não têm nenhum problema, no entanto, com Deus estando em toda parte ao mesmo tempo e respondendo e ouvindo a bilhões de pessoas conversando ao mesmo tempo. Isto é um Deus multidimensional. Mas então você tem problemas com quando você aplica esta mesma ideia a vocês mesmos. E isto é porque vocês vivem em 4, meus queridos. E, no entanto, há tantas coisas mais para vocês aqui. Então, para onde isso está indo? Isso vai diretamente para a descrição inicial daquilo sobre o que estou falando. Sua alma. Meus queridos, sua alma é tão grande quanto o universo. Sua alma tem um nome que pode ser cantado em luz.
por aqueles que podem ouvir estas canções. Vocês estão temporariamente neste planeta, em um corpo com um nome. Mas isto não é quem você é. E o que está começando a acontecer é que você está começando a se aliar com um relacionamento mais próximo com aquilo que é o seu eu real. Uma alma multidimensional que tem sua mão estendida, que é o eu superior. Sempre convidou você para se aproximar para algo maior, mais grandioso. Nós demos a vocês as instruções tantas vezes de que sua caixa de crenças apenas vai até um certo ponto e muitos de vocês não passarão daquele ponto. Porque passar daquele ponto da sua caixa de crença é trair aqueles que deram a vocês as suas crenças, que disseram a forma como você deve pensar, que deram informações que era o melhor que eles poderiam fazer, mas agora você está começando a sair dela e fazer as perguntas. Perguntas que sempre deveriam ter sido feitas. Será que há algo maior do que aquilo que me foi ensinado? Será possível que eu possa viver mais tempo e controlar por mim mesmo? Quantos de vocês se sentaram na escuridão e pensaram, eu sou muito maior, eu sei de coisas. Quando eu der meu último suspiro, eu continuarei. Isto é intrínseco. Isto, meus queridos, é autoevidente. Porque é isto que sua alma diz a vocês. Quando vocês chegam a este planeta, nascidos magníficos, quanto tempo é necessário para vocês absorverem uma consciência de serem vítimas? Quanto tempo é necessário para você, então, absorver uma consciência que dirá, bem, Deus não ama você tanto assim porque você nasceu sujo. Percebe? E então você sabe, se você fizer a coisa errada, você será punido. Não apenas agora, mas para sempre. Porque você tem um belo e amoroso Deus que criou você daquela forma. E então você começa a fazer perguntas que não parecem corretas. E, no entanto, para alguns, não importa. Porque eles ainda acreditam, porque isso foi o que foi ensinado a eles. Mesmo que não faça sentido, mesmo que não soe correto. E é isso que está começando a mudar neste planeta. E eu chamarei isso novamente de lógica espiritual. Deus ama tanto a vocês. Vocês são filhos de Deus. Não haveria nenhuma punição, meus queridos. Porque não há nada que você está fazendo errado em sua magnificência. Vocês estão vivendo da melhor forma que podem e mensurando energia conforme vocês caminham. Vocês estão batalhando a escuridão, tentando criar luz. Vocês estão fazendo o melhor que podem em um mundo que está começando a mudar, onde a luz está começando a vencer e a escuridão está começando a perder. E nisto, vocês são os heróis. E nisto, vocês são amados enormemente. Vocês não são vítimas de nada, mas de suas próprias crenças. Vocês são vítimas de seus próprios medos. Apenas devido àquilo que foi ensinado a vocês, não devido ao que é, não devido à majestosidade que é você. É isso que está acontecendo. O humano está se tornando multidimensional porque a luz está começando a ser acesa. E a consciência que está mudando no planeta é devido a isto. Há muito do planeta que nunca viria para uma sala como essa, nunca acreditaria naquilo que você acredita. E eles estão mudando também. Eles poderão não dizer porquê ou como. Eles não precisam ter instruções ou ouvir canalizações. Eles simplesmente estão autoconscientes de que as coisas estão mudando. E eles não se importarão com as coisas. Eles quererão mais integridade. Eles quererão melhores lideranças. Eles não querem mais guerras. E da melhor forma que eles podem, eles irão para fora e limparão estas coisas que não parecem boas mais para eles. O ambiente, outros, situações, corporações, instituições farmacêuticas, bancos, política, tudo cai nessa categoria. Despertar. A multidimensionalidade criará sistemas que vocês nunca viram. O intelectual dirá, bem, nós estivemos aqui em nossos bancos de pensamento e nós pensamos sobre qualquer sistema possível que seria melhor daquele que nós temos. Na caixa na qual vocês estão, é claro. Tão logo vocês se tornam multidimensionais e quebram até um pouco, além das 4 dimensões, aquilo que começa a ocorrer para você não é inteligência, é a sabedoria de um sistema muito maior e mais justo. Sistemas de governos, sistemas de saúde, sistemas de ambiente, de limpeza ambiental. Todos eles começam a ocorrer com uma consciência mais elevada. E o que é que diz isto?
é que o planeta ouvirá. E isso nunca aconteceu antes. Bem-vindos a uma nova consciência. Meus queridos, isso acontecerá lentamente. Lento demais para alguns de vocês, que cruzarão os braços frustrados e dirão: há um pouco de luz, nós podemos ver, e há alguns ouvindo, mas não muitos. Eu direi a vocês, vocês têm tempo. Eventualmente o planeta todo estará a bordo, com certas coisas agora que apenas você está percebendo. E você sabe do que estou falando. Para alguns de vocês estão até mesmo aqui. Há questões de integridade para serem expostas ainda, que começarão a acontecer onde a luz brilhará em lugares escuros e exporá coisas que vocês nem mesmo sabiam que estava acontecendo. E vocês começarão a limpar todas estas coisas. A humanidade quer luz. Isto é diferente. Isto é diferente. Porque isto nem sempre foi o caso. Em uma terra de consciência mais baixa, esse nem sempre foi o caso. E agora vocês estão começando a ver uma esquina sendo virada. Meus queridos, velhas almas são a chave. Diremos isso novamente. A velha alma tem um conhecimento maior, que é intuitivo, de que as coisas podem ser mudadas. Porque vocês têm a sabedoria do passado, e vocês já viram isso antes, mas não desta forma. É grandioso, meus queridos. Mais grandioso do que vocês poderiam até mesmo acreditar. E vocês têm tanta ajuda. Eu finalizo com isto. Neste grande continente da Austrália, eu dei muitas mensagens. E eu falei sobre as almas que vão embora e retornam. Eu falei sobre um sistema nesta terra que é grandioso além de qualquer crença, sobre o que nunca foi ensinado em nenhuma instituição. E é mais ou menos assim. Se a alma é energia, se a consciência é energia, para onde ela vai? O cientista está bem, vai para algum outro lugar. Talvez de volta ao universo, para os éteres. Isso soa como um maravilhoso plano para vocês? Isso soa sagrado para você? Ou soa como se eles estão apenas tentando adivinhar? E nós falamos sobre esse sistema. Vocês precisam compreender que coisas multidimensionais não são óbvias para vocês. E uma delas é como, no mundo, vocês poderiam ter uma alma em tantos lugares ao mesmo tempo, com uma identidade de vários humanos. E nós dissemos, este é o plano, este é o sistema. Quando alguém respira pela última vez, ele permanece com você. Até que eles mudam a forma. Mas a consciência que era eles é quase como se fosse colado em você. Alguns de vocês podem sentir o aroma, alguns de vocês podem vê-los. E alguns de vocês não têm nada a não ser horror e pesar, sem compreender que eles estão sempre lá com a mão estendida olhando. Olhe para isso, olhe para isso, olhe para aquilo. Pare de chorar, pare com medo. Eu ainda estou aqui, eu ainda estou aqui. Vocês farão isso por seus filhos e por seus seres amados, como eles fizeram por vocês. É um belo sistema. E você argumentará até mesmo o intelectual espiritualista dirá, peraí, Cryon, como pode uma alma cruzar o véu, encarnar e retornar como outro ser humano e ainda estar comigo? Isso não faz sentido. E você está certo. Não em 4 dimensões. Não para o intelectual, o espiritualista intelectual. Você que precisa colocar tudo em uma caixa e dizer que isso é tudo que há. É tão grandioso, e tão multidimensional, e tão aberto, e tão belo. E eu quero apenas dizer novamente, há tanto mais coisas aqui para você do que você jamais soube, para confortar você, para dar a você cura, para cantar para você quando você estiver triste. Tudo isso está aqui. E tudo está nas dimensões que circulam você neste momento. Perceba elas ou não. Saia deste lugar diferente de como você chegou. Saia deste lugar dizendo, eu quero perceber estas coisas. E quanto mais você disser isto, mais o seu corpo ouvirá, mais o universo começará a cooperar e mais sua alma sorrirá e dirá, já era tempo. Esta é a mensagem de Cryon. A mesma da semana passada, a mesma da semana anterior.
E tem sido a mesma por 30 anos. O ser humano merece isto. E assim é.